Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato Fogo Cruzado, e teremos um debate entre dois colegas de partido, do Podemos, o senador Eduardo Girão e o deputado federal Bacelar. Agradeço muitíssimo a presença dos dois. Boa noite aos senhores. Nosso debate é sobre legalização dos jogos. Deputado, começo pelo senhor para entender em que pé está. É um projeto de lei, né? O número é 442, um projeto antigo até, né? De 91, ele vem desde 91, mas ele está sendo mexido, sendo modificado. Em que pé está a tramitação neste momento? Lacombe, inicialmente eu queria agradecer pela oportunidade, dizer da satisfação, apesar do nome do programa hoje, Fogo Cruzado, de estar aqui com um dos senadores mais importantes do Senado Federal. Concordo com o senhor. Uma das grandes lideranças, um senador esclarecido, combativo, atuante e que é do meu partido. Então, muita satisfação e de estar participando desse programa. Nós estamos debatendo na Câmara o PL 442 de 91, um projeto de lei que já tem 30 anos tramitando na Câmara. E com uma dezena de apensados, isto é, de outros projetos que foram sendo dado entrada na Câmara depois de 91 e que compõem esse conjunto de projetos. O projeto foi objeto de uma comissão especial na Câmara durante os anos de 2017 e 2018. Foi aprovado na comissão especial e está nas mãos do presidente da Casa para ser pautado a qualquer momento. Mas o que é que ocorreu nesse período? Entre 2018 a 2021, as apostas esportivas, por exemplo, que eram proibidas, foram legalizadas. Essas em sites, né? Essas de sites, foram legalizadas. Então, nós precisamos retirar esse assunto do projeto. As loterias estaduais, havia uma dúvida se os estados poderiam instituir loterias. O STF já decidiu, estados podem instituir loterias. Então, isso, mais a questão dos resorts integrados a cassinos. Jogo do bicho, tem muita coisa para a gente conversar. Então, para atualizar isso, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, constituiu um grupo especial para, em 90 dias, atualizar esse marco regulatório e encaminhar ao plenário para a votação. O relator é o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e iremos encaminhar ao presidente da Casa, que tem o termômetro das bancadas e vai saber o momento certo para colocar esse projeto que tramita na Casa há mais de 30 anos. Senador Eduardo Girão, mais uma vez agradeço pela sua presença. Boa noite ao senhor. Por que o senhor é contra a legalização de jogos e de apostas? Em primeiro lugar, gratidão pelo convite. Lacombe, sou um admirador seu, do programa. Meu colega de partido, deputado Bacelar, sempre muito gentil. Isso mostra a liberdade que nós temos dentro do partido. Isso é bom, né? A gente fazer um debate franco, sereno, porque esse é um assunto que impacta na vida, não apenas da economia, mas na família brasileira, né? Então, segundo o grande pesquisador E.O. Greenwald, que é da Universidade do Texas, ele coloca que a cada dólar arrecadado, você tem 3 de custo social. Então, a gente precisa ter muito equilíbrio para fazer essa conta, porque o Brasil não tem necessidade de mais problemas, né? Junto com o jogo vem corrupção, vem lavagem de dinheiro, vem todas essas preocupações que nós temos aí com relação à sonegação fiscal, sem falar que onde tem jogo, tem crime envolvido, né? Isso aqui, eu trouxe dados, a gente vai ter a oportunidade de debater sobre isso. Crime de roubo, de fraude, em domicílio. Você tem problemas com a ludopatia, isso toca o coração das pessoas, né? O ludopata, que é o vício que de 1 a 5% da população onde tem jogo, é o período que a quantidade que se tem. No Brasil seria 1,5 milhão, podendo ir a 5 milhões
de brasileiros, né? Então é algo muito preocupante a gente poder expor as pessoas para algo que é feito como Arapuca, Lacombe. Um cassino, não sei se você já teve a oportunidade de ir, eu sei que é um lobby poderosíssimo, a gente não pode esquecer disso, um lobby que atua dentro do Congresso Nacional, não é o caso do deputado, mas leva parlamentares, inclusive, para ver como é que funciona a coisa. E a gente sabe que, junto com o jogo, vem arma, vem tráfico de droga, vem prostituição infanto-juvenil, e não aumenta turismo de maneira nenhuma, né? Os dados mostram isso de várias universidades do mundo, não aumenta a quantidade de estrangeiros que se vem, não aumenta emprego, não aumenta a arrecadação, que é o grande argumento dos que querem liberar o jogo. Então, tudo isso eu acredito que a gente possa hoje esclarecer para a população que está atenta a esses movimentos todos que acontecem em Brasília e no Brasil. Deputado, por favor. Olha, contra fatos não há argumentos. Há 80 anos, exatamente 80 anos, no dia 3 de outubro de 2021, completou 80 anos que o jogo do bicho foi proibido no Brasil. E 75 anos que os cassinos foram proibidos. Diminuiu o jogo. Alguém em sã consciência que vá na rua agora de sua casa, numa esquina, não vai encontrar o jogo do bicho? O jogo do bicho, Lacombe, movimenta hoje no Brasil 12 bilhões de reais. As loterias da Caixa movimentam 17. O jogo do bicho movimenta 12 bilhões de reais. O jogo do bicho emprega 450 mil brasileiros. Se a gente legalizar o jogo hoje, dentro de 30 dias, 450 mil brasileiros terão carteira assinada. Desde a proibição dos jogos, só quem perdeu foi o Estado brasileiro, que não cobra tributo se não arrecada. Quem perdeu foi o consumidor brasileiro, que não tem a fiscalização do Estado ao seu lado para lhe proteger. E essa questão do jogo, eu vou até mais atrás um pouco, para os historiadores. O padre José Bonifácio, no século XVI, já era contra o jogo no Brasil, os jogos indígenas. Porque o jogo é elemento formativo da sociedade. Não há nenhuma sociedade que não tenha jogo. Você só tem duas hipóteses na sociedade: jogo legal ou jogo ilegal. O não jogo não existe, porque jogo é brincadeira. Jogo é a parte lúdica do ser humano. A diferença do jogo para uma brincadeira infantil é que o jogo é organizado e dá prêmios. Mas, no resto, a concepção, o conceito, é um conceito formativo do ser humano. 12 bilhões o jogo do bicho. As loterias da Caixa, que, aliás, é outra contradição para os liberais. O jogo no Brasil é liberado. O Estado é uma jogatina só. O que é proibido é a iniciativa privada operar o jogo. Mas o jogo estatal existe. São 17 bilhões que as loterias da Caixa arrecadam, em cerca de 14 mil pontos, empregando 55 mil pessoas. O bicho tem 350 mil pontos, empregando 450 mil pessoas. E os jogos online? Hoje, 10 milhões de brasileiros estão jogando, sem nenhuma proteção. Nós temos hoje no Brasil 500 sites offshores que entram no Brasil, entram em sua casa, entram na casa de quem está nos assistindo. Uma criança pode jogar. E o que falta? Falta a regulação do Estado. E o senador Girão, que é um combatente da corrupção, sabe disso. O melhor remédio para a corrupção, para combater a corrupção, o melhor desinfetante é a luz do sol. Desculpe. Se a gente não regular o jogo, sabe o que é que está acontecendo? E no Ceará já está acontecendo. E no Rio Grande do Sul já está acontecendo. A máfia, a milícia, o tráfico está tomando o jogo. Está tomando na bala. No Ceará é o exemplo. E o Rio Grande do Sul, todo dia denúncias. No Ceará, denúncias
que as milícias ou o tráfico estão cobrando 2 milhões de reais a cada operador do jogo, que cobram 100 mil reais de mensalidade. E como é que se combate isso? Legalizando. Primeiro, regulando o jogo. Segundo, fiscalizando. Terceiro, controlando e depois depurando. Nenhum país moderno do mundo, nenhum, democrático, rico, avançado, civilizado, o jogo é proibido. O jogo só é proibido nos países muçulmanos, assim mesmo, com exceções. O Egito tem jogo, a Turquia tem jogo, o Marrocos tem jogo. Em Cuba e no Brasil, nos países desenvolvidos do mundo. Estados Unidos, Alemanha, China, França, Austrália, Áustria, Itália, Inglaterra, o jogo é permitido. Senador. Vamos lá, Lacombe, vamos aos dados. Com todo respeito ao nosso querido deputado Barcelar, quando você legaliza o jogo, isso não quer dizer absolutamente que você vai acabar com o jogo no país. Os dados estão nos Estados Unidos. Em Las Vegas, que o senhor deve conhecer, que é a meca do jogo, tem lá centenas de ação do FBI mostrando que o jogo ilegal aumentou durante o período da legalização. Isso é um fato. A Associação dos Americanos, a Associação Americana de Jogo, também, uma entidade muito clássica, que atua bastante em 2020, mostrou a avalanche de processos de jogos ilegais nos Estados Unidos. E lá está legalizado. É muito fácil a gente entender por que na hora que a gente legaliza, a gente aumenta o volume de jogo ilegal. Eu vou dar rapidamente instruções, assim, dar rapidamente alguns exemplos que acontecem, que a gente se verifica. Quando você libera a jogatina, você, de uma certa forma, coloca na cultura, né? Você, de uma certa forma, autoriza as pessoas para irem, sem receio, sem nada. Chega no jogo, você vai, é um arapuca, como eu falei, você começa a se viciar. Aquilo é uma máquina. É como aqui o estúdio. Você não vê luz do sol, só que é uísque rodando, é mulher bonita passando, é aquele festival para te tomar o último centavo, né? Que nós vamos falar depois o que é que acontece, a tragédia que leva ao suicídio milhares de pessoas no mundo. Mas o fato é que o jogo ilegal, ele continua, ele se amplia, porque a pessoa gostou de jogar no lugar que foi liberado, legalizado, sabe o que ela faz depois? Ela não vai sair de Araraquara, por exemplo, para vir aqui a São Paulo para jogar, se aqui foi liberado. Ela vai no lugarzinho próximo da casa dela. Então, ela vai chegar e vai ver, olha, eu não vou mais ficar, eu vou... E onde é que tem jogo? O cigarro. O cigarro é um grande exemplo do que está acontecendo de jogo, de algo que está legalizado e que é uma tragédia social. A própria Anvisa, o senhor sabe, em 2019, colocou aí 40 marcas de cigarro, que são 90 marcas de cigarro que são comercializadas no Brasil. Sabe quanto é o consumo de cigarro contrabandeado, ilegal, Lacombe, aqui no Brasil? O Instituto Nacional do Câncer diz que 40% do consumo é de marca ilegal. Então, isso vai na mesma onda dos argumentos falaciosos da liberação da maconha, né, que no Uruguai estourou o crime. Isso tudo não acabou absolutamente com o tráfico. Agora, a minha dúvida, deputado, é a seguinte. Bom, a gente já tem muitos jogos, como o senhor falou. Então, já temos o jogo do bicho que não é legal, mas nós temos turf, apostas em cavalo, nós temos loterias estaduais, pôquer, sites de aposta. E existe uma preocupação política nacional de proteção a apostadores e jogadores. Esse PL, ele tem ali um capítulo, um trecho que pensa nisso, que o senador trouxe como problema. Olha, Lacombe, antes, eu concordo com o senador. Num primeiro momento, quando você libera, aumenta. Qualquer atividade. Só que depois, o mercado regula isso. Las Vegas. Sabe quanto representa hoje o jogo na receita de Las Vegas? 30%. Já foi 100%. Eu já fui a Las Vegas. Eu não jogo, nunca joguei em nenhum cassino em Las Vegas. Eu vou a Las Vegas para assistir show, para assistir MMA, para ir em restaurante, para conhecer o Grand Canyon, para ir na Disney dos adultos. Mas nunca joguei.
Por quê? Porque não é do meu feitio, eu não gosto do jogo apostado, mas gosto dos atrativos. Imagine isso no Brasil, para o mercado de shows, para o mercado da gastronomia. Enfim, é uma rede, é uma cadeia produtiva muito grande. O senador falou na ludopatia, que é a doença decorrente do jogo, e o Lacombe lembrou que no projeto de lei há um capítulo destinado à ludopatia. Na Europa, onde temos os estudos mais avançados, no Brasil, infelizmente, por ser irregular, por não estar regularizado, nós não temos estudos. Mas na Europa, a ludopatia representa 0,8% da população. Na Inglaterra, agora baixou para 0,5%. Sabe quanto é o vício do álcool? 10% da população. E ninguém defende o fechamento da indústria de bebidas. E é 10% da população. Cada vez mais, nós temos mecanismos de combate à ludopatia. A autoexclusão, por exemplo, você tem um cadastro, isso é muito usado na Europa, de autoexclusão. Você se declara ludopata e toda a rede, a organização do jogo, todo o segmento, impede de você entrar nos cassinos. Temos hoje como acompanhar o jogador que é recorrente. Por quê? É até uma estratégia de marketing. Essa coisa da droga, do álcool e da prostituição é a coisa de Las Vegas dos anos 40, 50. O empresário do jogo não quer bêbado no jogo. O empresário do jogo não quer viciado no jogo. Porque ele retira o jogador da banca. Não quer prostituição. Ele quer lá o jogador jogando e com responsabilidade. Tudo é controlado. Por exemplo, Lacombe, tem hoje os cashless. Não tem dinheiro nos cassinos. Seria tudo por cartão? Tudo por cartão. Não entra, não pode ter agência bancária dentro do cassino. Os cassinos não podem ter caixas eletrônicos a tantos metros do cassino. Aí já é uma preocupação para evitar lavagem, por exemplo? Tudo. E a questão, por exemplo, da lavagem. A lavagem, infelizmente, está intrinsecamente ligada ao capitalismo. Não tem nenhuma atividade capitalista que não tenha lavagem, que não possa ter lavagem. E ela está de todas as maneiras. Né? Agora Pôs eu pergunto, gasolina, tudo que você pode imaginar. É melhor lavar em prestação de serviço, que é 16%. No motel, por exemplo, o Estado vai botar na porta do motel alguém anotando quantos carros entram. O Estado vai botar um fiscal num estacionamento para contar quantos veículos entraram. E aqui é 16%. O jogo, em média, é 30%. Ninguém vai lavar com 30% de tributos. Outra coisa, no Brasil, hoje, a partir de R$10 mil, qualquer prêmio, o operador é obrigado a comunicar imediatamente ao COAF. Então, são preocupações que o mundo moderno suplantou. E, olha, nós já conversamos com o COAF, com Polícia Federal, com Procuradoria-Geral da República, com integrantes do laboratório da patologia do jogo, das diversas patologias da USP, e eles dizem, ó, o jogo pode levar à ludopatia. Mas tem outros mecanismos hoje muito mais viciantes. O joguinho, o videogame, que seu filho está nas mãos agora, tem um potencial de viciar muito maior do que um jogo. E são aqueles jogos de criança, jogos altamente ingênuos e inocentes. Hoje, com um debate sobre legalização de jogos e apostas entre dois colegas de partidos, dois do Podemos. O deputado federal Bacelar, da Bahia, e o senador Eduardo Girão, do Ceará. Senador, falávamos no bloco anterior sobre a questão de lavagem, corrupção, quer dizer, a gente já tem lavagem de dinheiro, né, de facções criminosas, de grupos criminosos, de várias maneiras. O senhor acha que, mesmo assim, a legalização de cassinos, por exemplo, seria um incentivo, uma porta a mais para a lavagem? Não tenha dúvida. Não é por acaso que o próprio COAF, citado pelo deputado Bacelar, a PGR, a Polícia Federal, são entidades, uma das mais acreditadas do país,
tem notas técnicas contra a liberação do jogo de azar. Isso não é por acaso, isso tem um estudo, né? Eu trouxe todas as notas aqui, inclusive, né? Inclusive a Receita Federal também, né? A Anfip, dos seus servidores, que mostram que não tem como controlar isso, né? E isso aí é uma questão que envolve treinamento mais pessoal, ferramentas, que aí o próprio teto de gastos do país não permitiria, em curto prazo, sem debate com a sociedade, porque estão querendo aprovar na marra um projeto recentemente. Essa é a grande realidade. Para você ter uma ideia, no grupo de trabalho que foi firmado na Câmara dos Deputados, não tem um deputado sequer para fazer o contraponto. Ou seja, todos são a favor da legalização. O que é isso? Por que está querendo excluir o debate da sociedade, né? Então, tem algo um pouco estranho com relação a isso. A questão, eu queria voltar ao tema aqui, e eu concordo com o nosso querido deputado, que teve em Las Vegas, eu tive, só que eu não fiquei só naquela strip. Eu fui para o subúrbio de Las Vegas, não sei se eu teve a oportunidade de ir lá. É uma tragédia humana, completa, né? Eu não quero isso para o Brasil. Eu não quero ver aquilo que eu vi lá para o Brasil, né? Você pega o turismo, um dos argumentos que é colocado, que o turismo vem do exterior, né? Que em Las Vegas, os turistas vão para Las Vegas internacionais, e é outra coisa que não é verdade. 86%, Lacombe, 86%, segundo o Convention Bureau de Turismo lá de Nevada, que é o estado de Las Vegas, são americanos. 14% são de outros países. Agora vem o detalhe, olha o detalhe. Desses 14% de estrangeiros que vão para Las Vegas, sabe quantos por cento deles vão jogar? Colocam que estão indo para jogar? 4%. No Brasil não vai ser diferente. Esse argumento de que vai gerar turismo, o Brasil precisa de infraestrutura, precisa de segurança. Um dos argumentos dos que querem liberar a jogatina no Brasil coloca que isso, que a África do Sul e Portugal decolaram em turismo depois da jogatina. Isso não é verdade. Eu estou com os dados aqui. Se você pegar o período que foi mais promissor lá da África do Sul, foi na época do Mandela, de 90 a 95, cresceu 355%. Depois da liberação do Nelson Mandela, que aí acabaram os embargos internacionais, só cresceu 28% até 2000. O Brasil cresceu muito mais. O Brasil cresceu, nesse mesmo período, o Brasil cresceu 167% contra 28% da África do Sul. Portugal também não é exemplo. Portugal é na Europa, um clima, uma infraestrutura hoteleira, tudo próximo ali, é um turismo praticamente interno. Isso não atrai turista. Então, a gente precisa ter muito cuidado, deputado, e o senhor é um defensor da vida, eu sei disso, na sua terra, na Bahia, eu tenho amigos lá. O jogo destrói vidas humanas, famílias inteiras. Quem não conhece, quem está nos assistindo, algum caso emblemático, ou da família, ou de amigos, ou na sociedade, que perdeu tudo, perdeu o trabalho, perde a dignidade e vai para um assunto que me toca muito, que é o suicídio. Lacombe, para dar um dado aqui assustador, de 50% a 80% dos ludopatas, e ali é um celeiro de ludopata em cassino, já tentaram o suicídio. Você sabe quanto é a média mundial? 5%. 10 vezes mais entre os ludopatas. Agora vem um dado mais assustador. De 13% a 20% tentaram, ali pensaram, de 50% a 80%, pensaram em se matar. E que efetivamente tentaram 13% a 20%. Sabe qual é a média mundial? 0,5%. Você liberar a jogatina, você criar essa cultura, é empurrar os ludopatas para a morte. Em relação, então, a isso de o jogo não ser um atrativo principal, eu queria que o senhor falasse um pouquinho especificamente do projeto para cassinos, porque ele é bem complexo, ele é bem completo, e também sobre a questão dos viciados em jogos, né? A gente já falou um pouquinho. Lacombe, antes eu queria lembrar que nós estamos discutindo um projeto de 91. Tem 30 anos esse projeto tramitando na Câmara.
Passamos 2 anos debatendo com os maiores especialistas do mundo e de todas as correntes, Então, é um assunto amplamente debatido. Porque no grupo de trabalho só tem deputados favoráveis? Porque não é mais é um artifício regimental que o presidente da Casa usou. Não há na Casa a figura de grupo de trabalho. Como era para aperfeiçoar e atualizar um projeto já aprovado em comissão, só poderia participar dessa atualização quem votou a favor. Não é? Senão haveria uma contradição. E eu tenho ido, e a comissão tem ido, ao COAF, à Procuradoria-Geral da República, à Receita Federal, à Polícia Federal, e os dirigentes, senador, inclusive o Procurador-Geral me disse isso a Vossa Excelência. A Procuradoria-Geral não tem posição sobre isso, porque a Procuradoria-Geral não vai discutir um assunto que é da competência do Congresso Nacional. E a Polícia Federal também foi por esse caminho, e o COAF. Concordo com o senador que jogo não é instrumento de turismo. Ninguém vai a Paris jogar, mas Paris tem jogo. Ninguém vai a Nova York jogar, mas Nova York tem jogo. O jogo segura o turista por mais um dia. O jogo é um diferencial na disputa de destinos. O Brasil exporta todo ano 250 mil brasileiros para a Argentina e para o Uruguai para jogar. 250 mil. Lacombe, tem um dado interessante agora. Há muitos anos eu não via o que no jargão policial eles chamam estourar cassino. Agora é toda semana. Com a pandemia, nós deixamos de viajar e o povo está jogando aqui. Há poucos dias foi fechado um cassino em São Paulo que o ticket, o ingresso, era R$ 1.500. Quem estava no cassino eram jogadores famosos, artistas famosos, pessoas de alto destaque no mundo econômico brasileiro. Em Brasília, semana passada, fecharam. Eu poderia estar citando aqui que no Brasil hoje o jogo regulado movimenta por ano, as loterias da Caixa movimentam 17,8 bilhões de reais. Quase 18 bilhões. O jogo do bicho, 12. Não paga 1 centavo de imposto. Não registra a carteira de um funcionário. Os jogos online são 10 bilhões de reais na internet. Na Copa do Mundo, os brasileiros jogaram em sites offshore, fora do Brasil, 400 milhões de reais. E o Brasil, a taxa média da tributação de jogo é 25% a 30%. O Brasil tem um potencial de crescimento de 70 bilhões com o jogo legalizado, com os cassinos. Isso daria 20 bilhões de reais de impostos, além de 650 mil empregos. Um país que necessita desesperadamente de emprego. E eu já disse no início do programa, só o jogo do bicho legaliza 400 mil contratos em 40, 50 dias. As máquinas movimentam cerca de 3 bilhões de reais e o bingo 2. Então, nós temos hoje 18 bilhões legais e 28 ilegais. Não é possível se conviver com isso. É o Brasil que está perdendo emprego, é o Brasil que está perdendo receita. E tem uns dados que o senador colocou, inclusive, salvo engano, de um professor da Universidade do Tennessee. E se isso fosse ruim? Nos Estados Unidos da América tem mais de 1.000 cassinos. Mais de 1.000. Não é só em Las Vegas, não. Não é? 1.000 cassinos, os americanos. E vamos aqui para os vizinhos, a Argentina, o Uruguai. O pessoal de Foz do Iguaçu me diz que os brasileiros vão para Foz do Iguaçu e atravessam a rua para jogar no Uruguai ou na Argentina. Então, nós estamos, primeiro, deixando de arrecadar e, segundo, nós estamos não protegendo o consumidor. Que é grave a ludopatia?
mas como o alcoolismo é. E cada vez mais nós avançamos em práticas de combate ao alcoolismo, de combate à ludopatia, de combate à lavagem do dinheiro. É a verdade. Agora, olha o que eu estou dizendo. Pode anotar essa data de hoje. Se não legalizarmos os jogos no Brasil, breve, teremos saudade da contravenção. Mas muita saudade da contravenção, porque isso vai cair na mão da milícia e vai cair na mão do tráfico, como já ocorre, volto a dizer, no Rio Grande do Sul, que é o exemplo hoje mais óbvio. Senador, nem como uma ferramenta de desenvolvimento regional, por exemplo, o senhor não aceitaria um projeto como esse? Algumas cidades, alguns estados apenas? Ótima pergunta, Lacombe, muito inteligente. A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos mostra que onde tem cassino é como um eucalipto, chupa tudo, morre tudo por perto, né? Então livraria, cinema, local para você ter entretenimento, não. Por quê? Ele chama as pessoas para o cassino, até ele gastar o último centavo. Diferente de você ir para o cinema, que você passa 2 horas com a sua família assistindo filme, depois você, podendo, vai numa sorveteria, comprar alguma coisa. A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis diz que morre tudo ali por perto, mas né? Canibaliza. Uma pessoa que abrindo um cassino no Brasil, que passa a frequentar o cassino, essa pessoa hoje, ela não está apostando no jogo do bicho, ela não está apostando em cavalo, em turf, nos jockeys, ela não. Ela já não tem muitas opções para jogar o dinheiro dela, que é dela, no fim das contas. O dinheiro é dela. O dinheiro é dela e eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu não sei quem é que tem dinheiro sobrando, quem é o grande jogador, né, que vai buscar, liberando o cassino no Brasil, que ele vai chegar e ir no cassino no Brasil. Por quê? Ele vai fazer isso? Para alguém bater uma foto e dizer, olha lá, está lá o Lacombe jogando ali e tal, um personagem lá de público, que você não é político, né? A gente sabe que aqui, com todo respeito ao Barcelar, que eu sei que está nas melhores das intenções aqui, mas a gente sabe que tem um interesse de caixa 2 muito forte aqui, porque o cerco está fechando para políticos, né? Com relação, você vê a Lava Jato, o sucesso dela, você vê uma série de outras operações que têm sido feitas. Agora eu queria voltar, Lacombe, se você me permite, claro, a algo do dado que foi dado pelo nosso colega Barcelar, dizendo que o jogo vai aumentar a arrecadação e aumentar emprego. Vamos aos fatos. 1% do PIB, que vocês mesmos colocam, né, que o jogo movimentaria no Brasil, daria 74 bilhões, ou seja, mais até do que o senhor falou, 74 bilhões de reais. 27 bi já são jogos legalizados da loteria 17. E ilegais também. Sim, se você somar, dá 27 bi, sim, certo? Sim. 47 bilhões não seria receita nova. Isso aqui já está comprovado com pesquisas e temos aqui as fontes, as universidades, que sai de atividade produtiva, porque o cassino canibaliza, a gente colocou argumentos aqui, canibaliza empregos e isso vai ser transferido para o cassino. O que é que isso resulta em termos de emprego? Receita líquida de emprego diretamente. Vocês dizem que 200 mil novos empregos serão gerados e 450 mil formalizados, foi o que o senhor falou. 650 mil empregos no total. Você sabe quanto é que representa 1% do PIB brasileiro? Hoje, representa 862 mil posições. Como vai existir transferência de canibalização de outros setores para o jogo, nós vamos ter um déficit, nós vamos ter perda de 200 mil empregos no Brasil. E um detalhe, segundo o Ministério do Trabalho americano, 40%, olha esse número que é assustador também, 40% do emprego, do valor do emprego, da média salarial do americano é menor, porque é muito mal pago pelos cassinos, né? Eles pagam mal as pessoas. Então, isso tem uma queda também na qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, porque o Brasil pode estar dando um tiro
no pé, não fazendo aqui um jogo com o nome Fogo Cruzado. Mas eu fico pensando aqui, deputado, porque a ideia é liberar cassino para algumas cidades, para alguns estados, e com uma estrutura de resort, com shopping center. Então, o cassino, o jogo seria um atrativo num conjunto de atrativos. Seria isso? Isso. Eu vou, inclusive, entrar nisso, na questão do canibalismo que o jogo pode, o cassino pode ter, e também na questão imobiliária. Primeiro, mas você me inspirou a entrar um pouco na política. Como é que um liberal pode dizer que o Estado pode concordar com a afirmação de que o Estado pode se intrometer na minha vida pessoal? O que é que o Estado tem a ver com a minha vida pessoal? O que o Estado tem a ver com o que eu faço no meu momento de lazer? Se eu quiser ir para o cinema, eu vou. Se eu quiser ir assistir o Bahia jogar, eu vou. Se eu quiser ler, eu vou. Como bom baiano, se eu quiser, eu me deito numa rede e vou beber água de coco. O Estado não pode dizer, filosoficamente, o que eu vou fazer, desde que o que eu estou fazendo não prejudique o meu vizinho. Então, o Estado não tem nada a ver com isso. O resort integrado a cassino é, como eu disse, um investimento muito alto. Ele exige em torno aí de 8 mil, de 5 mil apartamentos em diante, de 5 mil quartos. E isso, o senador tem razão, pode canibalizar, por exemplo, um parque hoteleiro. Se eu for colocar um resort integrado a cassino tem um projeto no Senado que são 10 mil apartamentos, centro de convenções para 150 mil pessoas. Se eu coloco um equipamento desse na Barra da Tijuca, eu quebro o parque hoteleiro da Barra da Tijuca. Que já está numa situação complicada. Mas, por outro lado, esse jogo pode salvar o Porto Maravilha, que não tem função e que é hoje um ônus nas costas da Prefeitura do Rio. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, na legislatura passada, me procurou 2 vezes para defender a aprovação dos jogos, um prefeito de orientação evangélica, mas me procurou 2 vezes para defender a implantação do jogo, dizendo: ou legaliza os jogos ou o Rio de Janeiro não tem saída. Então, o cassino integrado a resort, ao contrário, o resort integrado a cassino, ele exige um grande investimento. Ele pode, trazer problemas se a sua localização não for a localização correta, mas nós temos travas para isso. Um resort integrado a cassino, Lacombe, quem está nos assistindo agora vai pensar que vai ter resort integrado a cassino no Brasil todo. Os estudiosos dizem que só 3 estados, 2 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos que ter travas. Ninguém aqui está defendendo um cassino em esquina. Ninguém aqui está defendendo, nem tem isso no projeto, e as travas não permitem que se tenha caças-níqueis dentro de padaria. Ninguém está defendendo isso. Mas dentro dos jóqueis, sim. Eu não sei Como é na Argentina, aliás. Né? Se vocês sabem, os jóqueis brasileiros estão para fechar. O Brasil já foi um dos grandes produtores de éguas e de cavalos de corrida. Hoje, todo esse pessoal do TUF está indo para o Uruguai, está indo para a Argentina, porque eles não conseguem segurar. O Jockey Clube de São Paulo, o Jockey Clube do Rio de Janeiro, o Jockey Clube do Paraná, ou a gente coloca as máquinas caça-níquel dentro desses jockeys, como a Argentina fez e como o Uruguai fez, ou nós estamos colocando em risco a indústria do cavalo no Brasil. Senador, e aí? Então, esse complexo com resort, com cassino, com shopping, centro de convenção e a ideia de termos máquinas caça-níquel nos hipódromos, o senhor também é contra tudo isso? Olha, Lacombe, o custo-benefício não compensa. Quando você coloca o custo que você tem social com a questão de doenças mentais, né? Isso foi um artigo que foi publicado na revista Gambling in America, pelo Dr. Ian Greenos. Ele mostra que você tem problemas de infraestrutura de hospitalar, né? Com psicólogos, com médicos, mais leitos. O crime aumenta onde tem
cassino, onde tem caça-níquel. Tem uma frase que eu gosto muito do André Frossard. O André Frossard, ele é da Academia Francesa de Letras, né? E ele diz o seguinte: a sociedade contemporânea, em sua inigualável covardia, prefere legalizar seus erros a corrigi-los. Tem que enfrentar algo que não vai gerar receita para o país, algo que não vai gerar emprego para o país, algo que vai gerar uma tragédia humana, vidas perdidas, famílias destruídas. Por que a gente vai liberar isso no Brasil? O que vai trazer uma arrecadação, um naco ali de emprego, que a gente já, no meu modo de entender, respeito que o senhor coloca, mas vai ter um déficit, nós vamos perder emprego, vai migrar e nós vamos perder. O que isso vai colaborar com o país, né? Então, eu acredito que o Brasil tem condição de ser protagonista mundial no turismo. Mundial. Nós temos aqui turismo para dar e vender de forma fantástica, como na sua Bahia, no meu Ceará, no Rio de Janeiro, do Lacombe, São Paulo, turismo de negócios. De negócios, convenções, Brasília, você tem serra, você tem mar, você tem sertão de um povo de fibra, lutador. Por que você vai trazer problemas para o Brasil? Não tem cabimento isso. Então, eu acredito que é um debate que a sociedade precisa ter, Bacelar. O que eu me preocupo é esse arroubo, essa coisa, você diz, mas tem há 30 anos. Sim, mas a sociedade não está sabendo do que está acontecendo, do que é que está em jogo. Isso precisa ser amadurecido. Precisava ter um deputado, pelo menos um, contrapondo para o projeto ter mais legitimidade, no meu modo de entender. Eu acho que faltou isso. Inclusive nas audiências públicas, nós tentamos participar, né? Colegas nossos, o deputado Sóstenes, o deputado Roberto de Lucena, de alguma forma tentaram participar e a gente teve um pouco de dificuldade para indicar nomes. Tem um economista chamado Ricardo Gazel, que foi do Banco Mundial, que trabalhou estudando isso em Las Vegas. Ele começou a receber telefonemas estranhos, Lacombe, quando estava fazendo a pesquisa lá do Banco Central americano. Então, ele está no Brasil. Está hoje no Brasil querendo participar desse debate, querendo mostrar os números e não se tem deixado. Então, eu acho que democracia é a gente ouvir, amadurecer, fazer audiências públicas. O senhor falou da PGR, mas eu estou com 2 notas técnicas da PGR aqui, falando, obviamente, que foi antes da entrada do doutor Aras, né? Mas são 2 notas técnicas de 2 gestões anteriores mostrando, provando por A mais B o estrago que isso pode fazer no país. Então é hora de cautela e de debate com a sociedade que vai, no meu modo de entender, espero que não, porque não vai ser legalizado, mas espero que a gente possa encontrar outros meios de gerar emprego e gerar renda. O senhor acha que esse debate está limitado, deputado? Não. Antes, Lacombe, eu vou falar sobre o limite do debate, mas você fez uma pergunta e o senador trabalhou esse tema, que é o turismo, o jogo e o turismo. Eu disse que o jogo não é um elemento de atrativo, não é. Ele fixa o turista, ele faz com que o turista fique no destino mais um dia. Mas o senador mostrou quão belo é o nosso país, nós somos o 2º país do mundo em potencial de natureza, segundo a OCDE. Nós somos o 8º país do mundo em potencial de diversidade cultural, segundo a OCDE. Mas só recebemos 6.500.000 turistas estrangeiros. E Portugal hoje recebe 36 milhões. Sabe por quê? Porque os recursos do jogo em Portugal, 70% são destinados à promoção do destino Portugal. E não se faz turismo sem promoção do destino. Sabe quanto o Brasil investiu em promoção da marca Brasil no ano de 2019? 0. Nenhum real. Sabe quanto o México investiu? 500 milhões de dólares. Então, como é que eu vou desenvolver o turismo? Quando eu digo que o jogo vai ajudar o turismo e ele está sendo debatido na comissão de turismo, né? O grupo de trabalho foi criado dentro da comissão de turismo por causa disso. Porque nós podemos... A Embratur
Nós criamos a Embratur e não destinamos um centavo. Você, empresário que está nos assistindo, imagine, sua empresa não tem um centavo para investimento, só tem o dinheiro do custeio. Porque a Embratur não tem receita. E de onde a gente vai tirar? De onde a gente vai tirar essa receita? Eu estou apontando o jogo. Quanto ao debate, nós tivemos, o senador citou aí alguns casos, eu lamento, não é do meu conhecimento, inclusive o deputado Roberto de Lucena, que é presidente da Frente contra o Jogo, participou de 2 audiências públicas com a gente, o presidente da Frente contra o Jogo. E a gente está sendo o pessoal, não é, do combate à ludopatia, o pessoal do laboratório de combate aos vícios. Nós estamos consultando, nós estamos ouvindo e volto a dizer. Todos dizem que haverá um aumento da ludopatia. Por quê? Porque a oferta vai ser maior, a oferta vai ser regulamentada. Mas isso é um primeiro momento. Logo depois, isso entra no controle, isso volta para o leito natural. E fica aqui a pergunta: como vamos enfrentar a realidade? Ou nós vamos continuar do jeito que está? Aí sim, aí vai ter corrupção. Por quê? Porque o jogo ilegal leva para a corrupção. É a polícia que tem que dar proteção, é a polícia que tem que fazer vistas grossas, sei lá que instância de poder tem que dar uma sentença liberando. E olha, senador, eu sou contra o ativismo judicial. Mas o legislativo toma uma atitude e decide esse assunto, que, volto a dizer, tramita há 30 anos, ou o STF vai decidir. O STF já formou maioria para dizer que o jogo do bicho é legal. Um ADIM do Rio Grande do Sul já tem maioria de ministros do STF liberando o jogo. Então, o parlamento brasileiro vai, mais uma vez, se não decidir isso, receber o carimbo de omisso. Senador, o senhor discorda, esses números são impressionantes. Portugal tem 10 milhões de habitantes, né? Com 36 milhões de turistas. 3,6 vezes mais. Então, 3,6 vezes 210 milhões de brasileiros, imagina se o Brasil recebesse isso de turistas, seria algo inacreditável. Então, o senhor discorda também de que esse fomento ao turismo poderia vir dessa receita dos jogos? Eu acho que você não pode, com todo respeito, deputado Barcelar, buscar de algo que vai dar um prejuízo social muito maior receita para investir no turismo. Você tem que buscar outras formas de investir no turismo. E isso aí eu acho que é uma questão de política pública. É uma questão de definir. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Por que não se investiu em turismo? Tem que se investir, eu concordo. Porque nós temos potencialidades, apesar de uma infraestrutura que não dá para comparar com Portugal, pelo amor de Deus. Não dá para você comparar a segurança que você tem em Lisboa, em qualquer lugar lá de Portugal, com a segurança que nós temos no Brasil, seja no Rio de Janeiro, seja na Bahia ou seja no Ceará, que tem problemas gravíssimos. Concordo com o senhor com relação a isso. Agora, olha o número do crescimento de turismo, falando aqui do crescimento de turismo de 95 a 2019. Portugal cresceu 81%. África do Sul, 216%. Brasil, campeão, 219% sem jogo. Então, o potência, a gente não precisa disso para fazer o nosso turismo decolar, não precisamos causar problemas para os brasileiros. Ludopatia, ludopatia é um caso gravíssimo que a gente tem. O New York Times tem um artigo que foi publicado, Jogo Compulsivo, Vício Negligenciado, que mostra o crescimento assustador. As pessoas, hoje em dia, com essa pandemia que a gente está vivendo ainda, no Brasil, aumentou muito o número de suicídios. Mas o senhor não acredita, então, nos mecanismos que o projeto de lei tem para proteger essas pessoas? Não, inclusive eles tiveram uma deliberação na semana passada, né? Eu soube pelos meios oficiais, um relatório que está muito vago, que não tem posições, vamos dizer, claras
com relação a como enfrentar essa questão da ludopatia, está colocando uma agência regulatória ligada ao executivo, Lacombe. Teria que ser criada essa agência, né? Teria que ser criada mais uma agência. E outra coisa, é como se o parlamento, como se nós lavássemos a mão e dizer, tá aqui, ó, vai lá, executivo, resolve isso aqui. E o impacto social disso tudo? O impacto econômico disso tudo? Então, acho que precisa de debate na sociedade. Gostaria de ter uma ideia de qual é o clima na Câmara, diante desse projeto de lei, e depois no Senado. Na Câmara, qual é o maior obstáculo? Tem uma bancada evangélica que me parece que é contra. Então, o que o senhor vê de perspectiva para a aprovação desse projeto de lei na Câmara? Olha, Lacombe, porque o presidente Arthur Lira é a favor, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado também, se não me engano, é a favor. Eu acho que o clima na Câmara é bastante favorável. Acho não. A última pesquisa, foi feita uma pesquisa de opinião entre os deputados, 52% dos deputados indicaram que são favoráveis à legalização dos jogos. E a maioria simples? Maioria simples. Nós temos um pequeno entrave em algumas lideranças evangélicas na Câmara. Temos um pequeno entrave. Nas lideranças, aquelas que estão mais expostas à mídia, aquelas que são os grandes orientadores. Agora, a casa não é uma academia, não é uma igreja e não é um clube. É a casa de representação do povo. E aí tem as conversas, tem as negociações, no seu sentido mais puro da palavra, e há interesses da bancada evangélica, como há interesses de outras bancadas temáticas, e com certeza isso irá à negociação. Nós estamos visitando bancada por bancada, levando essa bandeira. Temos no Senado Federal uma interlocução com o senador Ângelo Coronel, que é favorável e que é relator de um dos projetos, porque no Senado, salvo engano, tem 2 projetos também tramitando sobre a questão. Mas vou dizer qual é o meu sonho de consumo, e você e a Rede TV e o Agora com Lacombe e o Fogo Cruzado me proporcionaram isso. Eu tenho a esperança de, junto com o senador Girão, da gente encontrar o melhor caminho, da gente encontrar um caminho cujas perdas sejam as menores possíveis. Senador, então, em relação ao Senado, mais especificamente, que é a sua casa, qual é o clima para esse projeto no Senado? Olha, no Senado não passa, né? A gente tem conversado com os senadores. Como o assunto, a bola, está lá no campo da Câmara dos Deputados, eu tenho conversado também um grande grupo de deputados que é contra o jogo de azar por convicção, não é por convicção religiosa, é por técnica, por análise dos impactos. Eu acredito que lá está muito apertado, né? Então, eu vejo que a sociedade está de fora nesse momento. Eu acho que nós precisávamos fazer, eu propus isso no Senado, que a gente fizesse audiências públicas em várias capitais brasileiras para ouvir. Faço esse convite para o senhor, porque eu acho que a gente precisa amadurecer, né? Eu concordo com o senhor sobre diálogo. O que nós precisamos não é que um convença o outro, não é um impor ao outro, né? Eu acho que a gente precisa ter essa maturidade, Lacombe, para saber dialogar e encontrar o melhor caminho. Hoje, com todo respeito, eu estou convencido de que, pelos dados que eu pude pesquisar, e nós temos uma equipe mergulhada, a legalização traria muito mais problemas para o Brasil do que qualquer solução. A única certeza que eu tenho é que do debate saem as melhores respostas, senador, Isso. Com certeza. Senador, muitíssimo obrigado pela participação. Deputado, muitíssimo obrigado. Boa noite aos senhores. O Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite.